E hoje aqui em Tempo Real, nós estamos recebendo a deputada federal Rejane Dias. Já está aqui conosco, deputada. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Ivaldo. Tudo Lídia bem? Brito aqui também. Boa Lídia, tarde. aliás, vamos saudar a Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, deputada Rejane, Elivaldo. Boa tarde a todos. Elivaldo Barbosa, boa tarde, seja bem-vindo, Elivaldo. É isso, Joelson. Obrigado. Boa tarde, deputada Rejane. Lídia, você que segue nos acompanhando. Bom, vamos falar a respeito de uma expansão, uma extensão de um serviço que tem sido é marcante aqui no estado do Piauí, o serviço que é prestado pelo CEIR aqui na cidade de Teresina. A rede já foi estendida para o norte do estado, lá em Parnaíba. No começo desses trabalhos de recuperação de pacientes com sequelas de Covid-19, até numa época em que sabia muito pouco sobre as sequelas da Covid. E agora, esse serviço chega a São João do Piauí, no sul do estado. A rede está sendo expandida para prestar assistências a pessoas que precisam da reabilitação. Deputada Rejane, como é que a senhora define esse momento e como a senhora define a extensão desse serviço lá na cidade de São João e a importância que vai ter para aquela região? A importância é muito grande, né, Joelson? Mas falando em Covid, eu tenho uma boa notícia, né? Que acabou de ser aprovado agora no plenário da Câmara um projeto que eu sou uma das autoras, que amplia o rol de pessoas para vacinação, né? De categorias, vamos dizer assim, né? Categorias prioritárias. Sim, categorias prioritárias, né? No caso, os caminhoneiros, né? Os profissionais que trabalham nessa área do transporte de mercadoria, mas também nós conseguimos incluir, que aí foi uma emenda que eu fiz, com relação às pessoas com deficiência, foi aprovado pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras também, os profissionais do Sistema Único da Assistência Social, professores, profissionais da área da educação como um todo e os profissionais também de segurança pública. Ou seja, entra no Programa Nacional de Imunização a partir de agora. E, assim, vai para o Senado, né? Foi aprovado agora no plenário da Câmara, mas também foi apresentado alguns destaques, né? Que entrou os taxistas, os profissionais que trabalham nos Uber, né? Motorista de aplicativos, entrou também os profissionais, né? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu tento me lembrar, porque foram muitas categorias que entraram agora nessa emenda, né? Olha, mas é interessante que nós temos, inclusive, mensagens... Depois eu tento me lembrar mais o que foi que... os taxistas, acho que eu falei, né? Já falou, motoristas, né? De aplicativo, sim. Caminhoneiros, né? Sim, caminhoneiros. Os profissionais da educação. Inclusive, nós temos as mensagens dos telespectadores que estão sendo enviadas para nós, falando justamente a respeito dessas categorias, a de caminhoneiros, a de motoristas de aplicativo. Então, a informação para você agora, atualizada, é de que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, acabou de aprovar a inclusão dessas categorias como prioritárias na vacinação, agora segue para o Senado e, posteriormente, sanção do presidente Bolsonaro. Né? Então, assim, que as pessoas que queiram saber mais, porque foram algumas categorias, não tem como eu me lembrar de todas. Né? Pode ser que eu passe alguma informação aqui errada. Então, é só entrar no site da Câmara que você consegue visualizar quais as demais que eu ainda não citei. Mas essas que eu citei, sim. Uma vez aprovado e sancionado, só para a gente concluir essa informação, deputada, isso passa a ser uma regra incluída no Programa Nacional de Imunização? Sim, ou seja, os municípios todos do Brasil terão que respeitá-la? Exatamente. Aí é o Congresso Nacional, é uma lei, né, do Congresso Nacional e cabe aí o Programa de Imunização do Governo Federal, do Ministério da Saúde, incluir essas categorias. Entendeu? Bom, e a respeito dessas sequelas da Covid-19... como é que São João e a região passam a ser atendidas também? Depois de dizer essa informação e de trazer para vocês essa informação importante, nós vamos falar agora da rede, né? Sim. Da rede estadual de reabilitação. Eu acho que o Piauí consolida essa rede, né? Assim como o próprio Sara Kubitschek, que hoje também tem uma rede Sara Kubitschek em diversos estados do Brasil, né? E aqui nós estamos ampliando, né? Ou seja, nós já temos Parnaíba, que contempla ali a região norte. Já temos aqui Teresina com o CI, agora a região sul do estado, que vai compreender aí a 18 municípios, está aí na tela, né? O que nós vamos entregar amanhã. 18 municípios que compõem o território da Serra da Capivara, né? Nesse primeiro momento, eu tenho explicado bem isso, porque acho que é importante a gente enfatizar, por isso que eu tenho ocupado, eu sou muito grato aqui a vocês, por esse espaço para a gente estar explicando. Nesse primeiro momento, nós vamos atender as pessoas com cometimento, que ficaram com sequelas
da Covid-19. Tá? E que são muitas, que não são poucas, infelizmente, Joelson, a gente está vendo aí o crescimento. Sim. Só ontem no Brasil nós ficamos assim apavorados, voltou a crescer, 3 mil mortes. Eu que estou na Comissão de Seguridade Social e Família, nós estamos preocupados com essa situação. Então, assim, esse modelo, né? Essa forma de atendimento pós-Covid já acontece hoje na cidade de Parnaíba, Sim. priorizando eles, mas que depois vai abrir para as demais deficiências, né? Só no território da Serra da Capivara são cerca de 140 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não serão, só portanto, beneficiados Uhum. com esse centro. Não né? só sequelas respiratórias, né? Sim, sequela, não só, né? Porque realmente tem pessoas que são acometidas com relação aos pulmões. Sim. Aí será um tipo de reabilitação para esse tipo de problema, né? Mas quem precisa, por exemplo, de reabilitação física, né? Que teve um AVC, que teve um certo comprometimento e que está hoje com dificuldade de caminhar e adquiriu realmente uma deficiência física que hoje ele está tendo dificuldade na locomoção dele. Também vai fazer esse tipo de atendimento, né? Que a gente sabe que não é barato, isso, se alguém tiver que pagar, né? É muito caro e a maioria esmagadora não tem condição realmente, que é deficiente, de pagar um tratamento disso. Né? Já não é fácil vir do interior para cá, não é? Ter que se hospedar num lugar aí, seja no hotel, na pousada ou qualquer coisa, não é fácil ter que tirar isso do bolso para quem não tem condição. Imagine para ter que pagar. Lídia Brito. Deputada, a senhora fala aí das pessoas mais carentes que estão sendo aí atingidas pela Covid, né? Tem aí uma discussão, acredito que até seu esse projeto, da possibilidade de se aprovar uma espécie de auxílio para os órfãos da Covid-19? Exatamente. Essa é uma outra preocupação minha, que são os órfãos da Covid-19 no Brasil. Infelizmente, muitas crianças ficaram sem os pais, né? Por um óbito. E o que fazer com essas crianças, né? Precisam de assistência. Muitas vezes tem que ficar com a avó, que já não tem condições financeiras, nem para eles, imagine, ter que sustentar realmente essas crianças. Então, me inspirei em um projeto do Peru, né? Onde passou um projeto de lei também nesse sentido, na Comissão de Seguridade Social e Família. Aproveitei também para falar isso, né, com o próprio ministro Queiroga e tudo mais, do Ministério da Saúde, já falando desse projeto, e até ele entendeu realmente que é importante, né? Então, já tramita e eu espero, se Deus quiser, que a gente consiga... Seria recursos da Previdência? Seria uma aposentadoria especial para aqueles pais que não contribuíram para a Previdência, né? Tá. E aí, até então ele adquiria a maioridade. Então, não é para o público em geral. Então, todo mundo que perdeu pais, não é isso. Tem os critérios que são obedecidos. Até porque o critério de vulnerabilidade tem que estar em primeiro lugar, que não tem como, né? Há estudo de impacto sobre os recursos da Previdência para um projeto dessa natureza, deputada? Então, ele é discutido. Quando você apresenta um projeto desse, ele vai para discussão nas comissões. Aí passa pela Comissão de Finanças e Tributação, aí passa pela Comissão de Seguridade Social e Família, e a gente começa a debater o projeto e levanta, claro, essas questões, né? Depois ele está maduro para ir para o plenário da Câmara. Deputada, falando um pouquinho a respeito do projeto lá em São João do Piauí, a previsão de que ele comece a funcionar a partir de quando? Então, amanhã a inauguração e espero que segunda-feira já é para começar. Qual o perfil dos profissionais que estão atuando lá? Então, os profissionais aí são os médicos, né? Ortopedista, neurologista, né? Psicólogos, né? Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Tem lá a relação, né? Dos profissionais que precisa ter no centro para fazer esse tipo de atendimento, né? Abrangência regional? Abrangência regional, não só... porque vai compreender o território Piauí, da Serra da Capivara, vai compreender todo o território, que são 18 municípios. Então, a senhora falava hoje sobre a fila que se forma de pessoas aguardando esse tipo de atendimento. Qual a expectativa do impacto na redução dessa fila, já que muitos pacientes deixarão de vir para Teresina? Principalmente aqui em Teresina, porque hoje nós temos o Centro de Reabilitação, que é o CI da capital, mas ele já não consegue atender e agilizar esse atendimento como as pessoas precisam e desejam, né? Imagine todo o Piauí
a referência é Teresina, é o centro de reabilitação. Então, na medida que a gente descentraliza, obviamente que o próprio CI também vai ter condições de dar celeridade a esse atendimento, né? Por isso a preocupação de atender as regiões, né, norte e a região sul, mas também já com o funcionamento aqui do CI. 13 anos de funcionamento, deve estar chegando aí a 2 milhões de atendimentos. Agora, eu sempre costumo dizer, imagina quando não existia o CI, né? As pessoas tinham que ir para onde? São Paulo, para Brasília, ou outros centros, tipo aqui São Luís, Fortaleza, mas com muita dificuldade. Já não é fácil sair de um município nosso para cá. E imagine a despesa para ir para São Paulo para fazer um tratamento de reabilitação, que a gente sabe que não é rápido, não é assim da noite para o dia, leva tempo. Leva tempo. São várias sessões para você ter alguns leva resultados. Leva muito tempo. Lídia então, Brito. Deputada, trazer agora mais para a discussão aqui política, né? A gente está vendo aí o Partido dos Trabalhadores se preparando para 2022, com essa possibilidade de Lula, né, sair candidato a presidente da República. Como é que essa estratégia nacional está aqui afetando a estratégia local do PT no Piauí? Eu acho que afetando, acredito que no bom sentido, isso, né? No sentido de que o ex-presidente Lula, né, a gente já tem acompanhado as pesquisas e a gente vem acompanhando, isso é fato, de que ele vem tendo assim, uma excelente performance, né, nessas pesquisas. E, inclusive, se as eleições fossem hoje, com os candidatos que tem, que já estão com os nomes praticamente colocados aí, ele venceria, né, no segundo turno, inclusive o atual presidente. Então, isso, claro, que motiva toda a militância, motiva e muito toda a militância, mas ele está muito preocupado, eu costumo sempre dizer, porque eu tenho acompanhado ele está muito preocupado com a questão da pandemia, né, e a situação da população, com relação principalmente à vacinação. Ele tem procurado ajudar, inclusive, os governadores, o próprio governador Wellington, porque é quem coordena isso no Consórcio Nordeste, e ele foi um ex-presidente e que teve bons relacionamentos fora do país, e ele tem buscado aproveitar isso no sentido de ajudar a trazer essas vacinas, exemplos da própria Sputnik e tudo mais. A preocupação também com o aumento da fome, até porque ele lutou tanto, né, com a criação do Bolsa Família, né, e sempre foi uma preocupação muito grande do próprio ex-presidente Lula, de que ninguém passasse fome mais no país, que todo mundo pudesse ter o direito ao café, ao almoço e o jantar. E ele entende bem disso, né? É uma pessoa muito sensível com relação a essa situação toda, que passa hoje grande parte da nossa população. Tivemos aí aumento do gás, o aumento dos alimentos, inclusive eu tenho projetos de lei nesse sentido, de que o governo federal possa desonerar esses impostos federais e com isso baratear o custo dos alimentos e do próprio gás de cozinha, combustível nem se fala. Está havendo aumento aí da tarifa também da energia. É uma loucura, agora, né? A senhora falou que a performance nas pesquisas do ex-presidente Lula anima o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente sabe que a esquerda no Brasil, os outros partidos que fazem parte ali daquele mesmo segmento, PDT e alguns outros, nem sempre estão tão animados. Querem uma alternativa ou querem o apoio do PT para as suas candidaturas, como é o caso de Ciro Gomes. A senhora acredita que a esquerda no Brasil vai dividida e até que ponto isso pode ser prejudicial para uma estratégia da oposição a Bolsonaro? Eu acho que depois, né, pode ser que agora não, mas quando se aproximar mais o pleito eleitoral, se cria aí uma frente, né, uma frente com esses partidos de esquerda. Eu creio que lá na frente quem tiver melhor deverá ser o candidato apoiado pelos partidos de esquerda. A senhora acredita em união, então? Eu acredito que sim, né, na criação dessa frente. Deputado, outro aspecto da política diz respeito à situação dos partidos na disputa por vagas no parlamento, tanto na Assembleia como também lá na Câmara Federal, instituição que a senhora faz parte. E com as regras atuais, sem coligação entre partidos na área proporcional,
os partidos acabam tendo a necessidade de se fortalecer. E o PT tem sido, assim, alvo de lideranças políticas que estão visando, quem sabe, uma transferência para o PT, enfrentando resistências. A senhora acha que o partido tem vaga para aliados? Dá para compor com outras frentes da base governista que não se viabilizarão nos partidos aos quais hoje são filiados? Essa é uma pergunta que você me apertou, né? Elivaldo, é claro que essa preocupação, né? Eu tenho participado de algumas reuniões e eles se preocupam, principalmente aqueles que têm uma votação expressiva, né? Isso. Aqueles. Partidos que com um parlamentar só e tudo por aí que vão. Sim, mas que tem uma votação expressiva e pode realmente complicar a vida, né? De quem já está no PT, do PT de raiz e tudo mais. Mas eu acredito também que com o andar da carruagem as coisas tendem, né, a se acomodarem, né? O governador Wellington sempre ele fala isso, né? É que uma campanha eleitoral é que nem como é que a gente chama? Uma carrada de abóbora, de alguma coisa assim, melancia, né? Vai se ajustando com o caminho. No caminho vai se ajustando. Eu costumo sempre dizer isso. Eu acredito que sim. No final se ajusta. No final se ajusta tudo, deputado. Bom, deputado, tem uma mensagem no telespectador que eu queria aproveitar a oportunidade para a gente até frisar a questão do CI lá em São João do Piauí. É o Alonso Mamédio, ele é de Campo Alegre do Fidalgo. Aí ele manda a seguinte mensagem: boa tarde, gostaria de saber da deputada se vai ter profissional qualificado no centro de São João do Piauí, a senhora até já falou sobre isso, e se funcionará por quantos dias na semana? Qual é a frequência de funcionamento lá do CI de São João? Oi, Alonso. Primeiro, te agradecer por essa pergunta, porque nesse primeiro momento vai iniciar o tratamento que precisa iniciar. As pessoas estão precisando, precisa agilizar. Com os profissionais que já tem, por exemplo, vamos aproveitar profissionais dos hospitais, que já são do quadro do Estado, para começar. Mas que depois a Secretaria de Saúde, junto com a própria CI, de tudo, já estão pensando aí numa nova seleção. Vamos lançar um edital. Um quadro próprio. Até porque vai ser uma organização social, exemplo do que é o CI, que vai administrar. Então, é uma concorrência nacional. Depois de concluir tudo isso, esse edital e tudo mais, tem todo o trâmite legal, aí eles vão dar publicidade. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque muita gente pergunta, mas como é que vai ser também a contratação desses profissionais? Vai ter concurso, né? As pessoas querem realmente saber. Então, está previsto tudo isso, mas inicialmente vai ser com quadro de profissionais em situação emergencial para atender as vítimas da Covid, faz o trabalho imediatamente. Nós estamos numa situação de calamidade, né? Tá bom. E no caso, sendo uma OS, a contratação não é de pessoas, mas é a contratação de uma organização que oferece essa mão de obra. Que depois vão lançar o edital para contratar esses profissionais. Exemplo do CI. O CI funciona dessa forma, que é a Associação Reabilitar, que é muito bem administrado lá pelo doutor Benjamin, que a gente conhece. Benjamin Pessoa Vale. Muito bem. Deputada, eu queria agradecer a presença da senhora aqui. Muito obrigado. Deputada Rejane Dias, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada.